Bom, é meu prazer estar aqui com vocês. Legal que vocês ficaram até às 6 horas para ver minha apresentação. Então, eu vou falar um pouco sobre a experiência que eu tenho como coordenador de projetos de pesquisa na URGS, na área de análise visual de ciência de dados. Como o meu background é um pouco diferente dos palestrantes mais de indústria, só resumidamente dizer que eu fiz doutorado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em 2000, mestrado na COP, UFRJ, e graduação na Federal do Rio Grande do Sul. Meu orientador na Universidade de Stanford foi o professor Leônidas Gibas. O orientador do Gibas foi o Donald Knuth. Então, o Knuth é meu avô acadêmico. A minha área de pesquisa é visualização e análise de dados, ciências de dados, visualização científica. O meu doutorado foi em algoritmos geométricos e estruturas de dados espaciais e atualmente aplico isso para Big Data. Na minha atuação de visualização, eu sou coeditor de uma coluna nessa revista, publicada a cada 2 meses, sobre técnicas de visualização científica. Bom, eu vou focar toda a minha palestra em exemplos, e esses exemplos eles vão tentar seguir o pipeline do que a gente chama de análise visual de dados. Antes de começar os exemplos, rapidamente vou passar sobre esse pipeline, e é o que a gente chama de, em inglês, de Visual Analytics. Então, você pode pensar que você tem um conjunto de dados que vocês querem fazer alguma análise sobre ele. Vocês podem aplicar operações de transformações, e aí, a partir desses dados, tem 2 caminhos que você podem seguir para a sua análise. Você pode seguir o caminho de mineração de dados, onde vocês vão criar modelos, vocês vão refinar esses modelos e vocês vão extrair conhecimento. Ou você pode seguir o caminho da visualização de dados, isto é, vocês vão ter que criar um mapeamento para técnicas de visualização, usando técnicas de interação, produzir conhecimento. Obviamente que essas 2 alternativas, elas podem conversar entre si. Então, você pode, a partir de modelos, gerar visualizações, e a partir de visualizações você pode gerar modelos. Então, essa combinação de o que a gente chama de visualization, de um lado, e de data mining, do outro lado, a gente convenciona chamar de Visual Analytics. Então, como eu disse, eu vou apresentar projetos que eu tenho conduzido na Universidade do Rio Grande do Sul, para dar um exemplo bem claro dessas aplicações. Então, eu selecionei 9 diferentes aplicações, espero que uma delas consiga trazer interesse ao trabalho que vocês têm feito. Começar com a área de Sports Analytics, especificamente com a aplicação de corridas. Bom, muitos de vocês devem acompanhar o recente evolução de corridas de rua no Brasil. Isso já, nos últimos 10 anos, cresceu muito. Então, é muito comum, finais de semana, você ter corridas nas principais capitais do Brasil. E até a participação em eventos mais longos, como maratonas, meia maratonas no mundo. Eu comecei a ficar interessado com esse tema quando eu comecei a correr também. Então, eu comprei o meu relógio para poder marcar batimentos cardíacos, para pegar meus dados, para guardar a posição das minhas corridas. Isso foi uma corrida que eu fiz no Canadá no ano passado. E a informação que eu coleto, ela tem a elevação, você tem a velocidade, você tem o batimento cardíaco. E, particularmente, o batimento cardíaco era uma informação que eu estava interessado em olhar. Então, olhando para esses dados, eu comecei a pensar como eu poderia medir e exibir batimento cardíaco em função do percentual do máximo batimento cardíaco que você tem. E a gente coletou dados de várias pessoas correndo uma mesma corrida, e mostrar esses dados era confuso, porque eles sobrepõem entre si. E a gente começou a pensar em como definir outras técnicas de visualização para conseguir mostrar esses dados de forma que a gente pudesse comparar essa informação.
Então, a solução que a gente propôs foi usar o que a gente chama de mapa de calor linear, ou linear heat maps, onde cada corredor ele tem uma linha e o batimento cardíaco é mapeado para cor. Nesse caso, a escala de cor que eu estou usando, o amarelo é mais forte e preto mais baixo. A gente também ordenou essas linhas de cima para baixo pela média. Você pode ver que tem zonas de alto esforço, que são aquelas mais claras, e zonas de baixo esforço, que são aquelas mais escuras. Mas, quando a gente gerou essa imagem, eu achei bastante interessante, porque capturava, de uma forma concisa, a fotografia, digamos, de várias pessoas correndo. Outra tarefa que a gente implementou, e que é muito fácil de fazer, dado que a gente tem essa informação, é filtrar os dados. Eu só quero mostrar quem está acima de 95%, por exemplo, para poder reduzir a análise para o caso de gente com um esforço muito grande. A gente pode combinar uma filtragem como essa com uma outra filtragem que pega as pessoas que estão correndo a menos de 9 km por hora. E nesse caso, essa combinação de batimento cardíaco muito alto e velocidade baixa pode simbolizar um problema de fadiga ou de problema cardíaco. Então, esse tipo de análise rapidamente começa a se tornar interessante. Outra observação que a gente fez era tentar identificar esses eventos, aonde que eles acontecem, e tentar mapear isso para a trilha. Por exemplo, isso aqui é uma corrida de São Silvestre, onde a gente começou a marcar algumas regiões de interesse, aquelas regiões mais escuras, e começar a mostrar os valores em cima da corrida. Essa corrida ela mudou de 2010 para 2011 o trajeto, e isso teve alterações que a gente conseguiu identificar. Por exemplo, em 2010, esse aqui era o trajeto, aqui em 2011, esse aqui era o trajeto. E olhando para essa mapa que a gente cria, a gente vê que existe num formato novo uma zona escura próxima ao final, que significa que ela não é tão forte quanto era a anterior. Eu não me lembro dos detalhes, acho que tem a subida da Consolação ou algo assim, que era um lugar onde era difícil na antiga. Nunca corri São Silvestre. Mas o que é interessante é mostrar, aqui eu estou mostrando a maratona de Nova York, é que esses dados foram coletados diretos do site da Garmin, com pessoas que a gente não conhece, então não são as mesmas pessoas de anos diferentes, mas o resultado final é bem parecido, mostrando que existe um comportamento que está saindo dos dados. Outro trabalho que a gente fez também com esses dados de corrida, a gente pegou uma série de pessoas fazendo exercício no Central Park, em Nova York. E, na época, a gente desenvolveu um algoritmo de clustering para pegar as trajetórias que essas pessoas faziam e, especificamente, considerar o batimento cardíaco e a velocidade. O nosso algoritmo de clustering, usando essas informações, ele separou 4 grupos de pessoas fazendo exercício no Central Park. São mais ou menos umas 300 e poucas pessoas que a gente estava analisando. A grande maioria, 202 pessoas, tinha alto batimento cardíaco e velocidade por volta de 10 km por hora. São as pessoas correndo no Central Park. Depois tinham as pessoas que corriam, mas com batimento menor. E depois tinham pessoas com batimento alto e velocidade alta. São as pessoas andando de bicicleta no Central Park. Nota que o trajeto que eles fazem não entra dentro das partes internas, porque eles estão correndo só no outer loop, na parte externa do Central Park. Bom, eu vou andar bem rapidamente, porque eu quero falar de bastante coisa. Então, qualquer coisa a gente pode falar com mais detalhe depois. A segunda aplicação que eu vou falar, ela é no campo da biologia, e o interessante é que ela foi motivada a partir de uma palestra que eu dei sobre o trabalho de corridas para numa conferência, e um colega veio conversar comigo e a gente conseguiu mapear ideias similares para um campo completamente diferente.
Então, o problema em questão aqui é, na biologia, monitorar o estudo periódico dos eventos que acontecem com folhas, por exemplo, a modificação das cores das folhas ao longo do ano, e tentar usar essa informação para identificar problemas climáticos. Uma forma de você fazer esse monitoramento é através de coleta de imagens de uma determinada região ao longo do ano. Então, uma abordagem é colocar uma câmera em cima de uma torre que vai monitorar uma vegetação. Então, o tipo de imagem que essa câmera gera, elas são circulares, você tem a torre, e essencialmente a gente tira a torre da consideração e a gente faz essa análise. Essas imagens são geradas no Japão, onde a gente tem esse processo sendo feito já desde 2004. Aqui uma sequência rápida dessas imagens. E os biólogos, eles fazem uma análise dessa informação da seguinte forma. Eles pegam uma imagem como essa, eles pegam os pixels que tem vegetação, são só as folhas. Eles calculam a partir da cor do pixel, componentes RGB, eles calculam 3 percentuais, um percentual de vermelho, de verde e de azul, que é basicamente a divisão da componente correspondente pela soma das demais. E eles fazem isso para cada imagem, uma imagem por dia. Normalmente a imagem é um meio-dia, que é para reduzir isso. E a mesma coisa a gente consegue fazer para o lado esquerdo e direito. O goleiro é branco, está no centro, mas eu consigo ver que esse cara aqui possivelmente é o lateral direito, esse aqui é um lateral esquerdo, e você consegue ver que esse deve ser um zagueiro, porque ele está mais em branco. E a gente mostrou alguns exemplos de partidas, onde a gente fazia uma análise dos dados rapidamente aqui. Esse foi um jogo de Atlético Paranaense e São Paulo, Campeonato Brasileiro de alguns anos atrás. Então, esse time A está em casa, começa atacando, você consegue ver que os jogadores de ataque estão mais na frente e esse time está mais na defesa, até no minuto 14, quando ele faz um gol. Eles continuam atacando até um momento que parece que está todo mundo parado. Esse momento é que aconteceu uma falta e o jogo realmente ficou parado. E a gente está mostrando aqui, a gente consegue tirar essa parte se a gente quiser. Mas a partir desse momento o time B melhora e domina o jogo. Você consegue ver que ele fica mais verde. Então essa informação ela é mais útil do que, por exemplo, mostrar um simples heatmap de posicionamento de um jogador ao longo do campo todo, porque basicamente é o mesmo problema na média. Ele está mostrando na média onde o jogador passa. Outra consequência, a análise que a gente fez também, foi da análise de eventos que acontecem no jogo. E o evento mais importante de todos que acontece são passes entre os jogadores. E uma análise que a gente fez foi sequência de 3 passes que podem acontecer entre os jogadores. E nessa sequência de 3 passes, existem 5 possíveis combinações que acontecem. Esse foi a ideia foi proposta por um outro trabalho, a gente fez uma continuação. Então ele diz que pode ser o primeiro jogador passou para o segundo, que passou para o primeiro, passou para o segundo, A, B, o primeiro para o segundo, para o primeiro, para o terceiro, e assim por diante, até esse aqui, para o primeiro, para o segundo, para o terceiro e para o quarto. Quem propôs esse método fez uma análise dos jogos da Champions League e mostrou que, eles fizeram um algoritmo de clustering, que o Barcelona era completamente diferente dos outros times. Só na análise de dados, porque o Barcelona usa muito o ABAB, que é o tic-tac que eles chamam, né, a forma de passar e receber. Bom, em cima disso, a gente fez uma análise de geometria desses passes. E a gente chegou à conclusão que existem algumas formas de passes diferentes. Na verdade, a gente fez um algoritmo de clustering e a gente identificou 8 possíveis formações de passes que podem acontecer. Essas formações a gente deu nomes, essa aqui a gente chamou de swoosh, porque é parecido com o símbolo da Nike. Tem algum zigue-zague, tem algumas outras formações. Bom, essa informação ela foi mostrada
alguns colaboradores, e a gente entrou em contato com os times da Turquia que nos pediram para fazer um relatório para eles poderem usar em alguns jogos que eles estavam usando no campeonato da primeira divisão da Turquia. Então a gente fez alguns relatórios analisando os jogadores e quem eram os mais envolvidos no jogo. Então a gente conseguia dizer, por exemplo, quem eram os principais jogadores daquele time em termos de passes, quando eles estavam no campo inteiro, ou quando eles estavam só na defesa, ou quando eles estavam só no ataque. A gente fez alguns relatórios específicos de movimentação desse jogador, que é um defensor, que é o que mais passa no time, aonde ele passa mais e por onde ele passa mais. E a gente fez algumas análises de jogos específicos também para fazer esse relato. Bom, próxima aplicação, ela muda um pouco, sai da área de esportes e vai para a área de dados urbanos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas de compartilhamento de bicicletas. Então, esses sistemas de compartilhamento de bicicletas, eles são muito usados no mundo, existem centenas desses sistemas, em São Paulo, inclusive, a gente tem essa possibilidade de você alugar uma bicicleta e andar pelo lugar. E o problema desses sistemas, para o usuário, é você tentar entregar uma bicicleta e o rack está cheio, ou você tentar pegar uma bicicleta e o rack está vazio. Okay? Então, na cidade de Nova York, a forma com que eles lidam com esse problema é fazer rebalanceamento usando caminhões. Então, eles pegam bicicletas, levam de um lado para o outro e ficam tentando minimizar ocasiões que está acontecendo. Eles usam também o aluguel de propriedades para guardar bicicletas perto de estações, para poder fazer, não precisar do caminhão. Mas aí tem todo um problema de roteamento, problema de transporte, de como levar as bicicletas de um lado para o outro, e no caso de aluguel de propriedades, o problema do custo do aluguel. Pelo que a gente viu, 75% do custo do sistema inteiro é só para resolver o problema de balanceamento. Então, o que a gente fez foi pegar os dados que, no caso da cidade de Nova York, eles geram. Então, eles geram, por exemplo, para cada estação, são quase 400 estações em Manhattan e um pouquinho do Brooklyn. Eles têm a informação da estação, qual é o número da estação, os dados dela e quantas bikes eles têm e quantos slots vazios eles têm. A outra informação que depois eles disponibilizaram foi das trips, que é quando o cara pegou a bicicleta, quando é que ele devolveu, quanto tempo levou, e você consegue ver pelo timestamp. Então a gente fez um sistema para tentar mostrar a capacidade dessas estações ao longo do tempo. Então, esse sistema ele mostra rankings, quais são as estações que estão mais cheias ou mais vazias, dependendo do critério que você está querendo ver. Existem várias dessas informações que você quer mostrar. Então, a gente pode escolher qual é a informação, existe, como eu disse, várias informações que você consegue mostrar. Essas informações você consegue analisar ao longo de um período de um dia, ou ao longo de um mês, ou ao longo de uma estação inteira. Você consegue fazer seleções que vão restringir o espaço temporal onde você vai estar analisando. E o que é interessante é que as estações elas vão ficar mais cheias ou mais vazias e vão estabelecer um ranking dinâmico entre elas. É quase como se você olhasse para os times do Campeonato Brasileiro e tentasse ver como é que eles evoluem. No caso aqui, são as estações. Então, você consegue fazer um tracking de uma estação e como é que elas variam ao longo do dia. A gente também fez algumas visualizações das trips que estavam saindo e chegando. A gente tinha cores vermelho para que elas estão chegando, azuis que estão saindo de uma determinada região. Então a gente conseguia olhar, por exemplo, perto do Central Park, onde é que as pessoas vão quando vão vão andar de bicicleta. E aí, toda essa informação a gente consegue mostrar na matriz, a gente consegue selecionar por tempo, a gente consegue selecionar por região e os rankings vão sendo atualizados.
é interessante de ver que, naturalmente, as estações elas vão mudando de cheio para vazio, muito em função do fluxo da cidade. No caso de Nova York, muita gente mora fora de Manhattan, então eles chegam nas estações principais, tipo Penn Station, que é um pouco mais acima, e eles descem para Wall Street, para quem trabalha no mercado. Então elas enchem perto do meio-dia, elas estão todas em vermelho, que são estações cheias aqui embaixo. E depois, no final do dia, elas ficam vazias. Então elas vão mudando ao longo do dia. Esse trabalho desenvolvido com um colega da Universidade de Nova York. Junto com eles também, a gente fez análise de táxis, e rapidamente eu vou passar sobre a análise de táxis. E no caso dos táxis, o que a gente estava tentando fazer é que a gente não tinha informação da trajetória que os táxis estavam andando, mas a gente só tinha informação de quando eles começaram e quando eles terminaram. Então, nesse trabalho, o que a gente fez foi tentar pegar essa informação para tentar modelar como é que os táxis se movimentam na cidade, de forma com que a gente conseguisse, usando esse modelo, simular situações que podem ser interessantes para a gente observar. Então, a gente modelou, por exemplo, o bloqueio de ruas. Então, toda essa movimentação ela está sendo tirada do nosso modelo que foi derivado. E a gente consegue simular o que acontece, se, por exemplo, se a gente coloca um bloqueio, quando a gente tira o bloqueio, como é que essa movimentação é feita. A gente consegue também fazer uma simulação de órbitas, que são regiões circulares, onde você tem, por exemplo, aqui perto da Washington Square, perto da escola, perto do Holland Tunnel, e você consegue identificar essas situações que estão acontecendo. Então, essas regiões a gente consegue modelar também. Passando para o próximo trabalho, e entrando agora numa análise de software, repositórios de software, a gente tem trabalhado nisso. Esse foi o primeiro trabalho, a gente tem um outro trabalho em andamento, em que a gente está usando uma técnica de visualização que é chamada de projeção multidimensional. A gente pega dados que são de N dimensões, nesse caso aqui são dados de medidas de qualidade de software, que são colocadas em cima de um código, complexidade ciclomática, número de linhas e coisas do gênero. E essas informações, elas criam um vetor de várias dimensões que a gente projeta eles para 2D, de forma com que pontos próximos nesse espaço 2D, eles são pontos próximos nesse espaço ND. Não tem orientação de eixos, mas a proximidade que é o importante. Só que só projetar esses pontos para 2D não é tão interessante, a gente precisa mapear a informação dominante. Então a gente consegue, por exemplo, dizer qual é a característica mais dominante naquele aspecto. Isso é uma técnica bem estabelecida em termos de visualização. Mas o que a gente fez aqui, que foi um pouco mais interessante, foi tentar identificar o que acontece quando você faz vários commits no software e como é que isso evolui. É o que a gente chama de trilhas de evolução. Então a gente consegue ver como é que esses pontos eles estão andando no espaço e como é que isso está evoluindo. Então a gente continua trabalhando nisso, a gente tem interesse, a gente está trabalhando com visualização dinâmica de tree maps hoje em dia, mas a ideia é tentar conseguir entender um pouco melhor essas evoluções de uma forma visual. Bom, os últimos 3 exemplos que eu vou falar agora. Esse, na verdade, foi uma aplicação que a gente desenvolveu bem preliminar, mas que também era de uma área que a gente tinha interesse, que é na área de avaliação de hotéis. E a gente pegou dados que estão disponíveis do TripAdvisor, e o problema que vocês já devem ter enfrentado, que a gente enfrenta quando a gente vai viajar, é que a gente quer escolher um lugar legal para ficar. E essa comparação, normalmente é mostrada para a gente através de uma página web, onde tem vários hotéis, e a gente tem que passar por esses vários hotéis para considerar as revisões. Não é uma informação concisa. E o que a gente queria, e o que a gente tem feito, muito nesses trabalhos, tem mais ou menos esse mesmo ingrediente, é tentar criar uma visão compacta dessa informação, para que isso me ajude a analisar os dados de uma forma mais rápida. Então, o que a gente fez aqui, a partir das reviews
que os usuários faziam de um hotel, que são reviews que dão um score de 1 a 5, 1 sendo ruim, 5 sendo muito bom, para um determinado hotel, você conseguia analisar essa informação. Então, esses dados que a gente tinha, eles já tinham sido extraídos com os aspectos separadamente. Então, eu tinha, por exemplo, a avaliação de valor, de serviço, de quarto, de localização separados. E a gente queria fazer essa visualização comparativa. Então, o que a gente pensou em fazer é usar a mesma estratégia que a gente tinha usado anteriormente. Isso que basicamente é um stacked bar chart, é um histograma empilhado, onde você escala essa informação pelo número de reviews que tem em cada faixa. Então, cada linha aqui seria um hotel diferente e os aspectos comparados. Então, com muitos hotéis, a visualização ela acaba sendo mais ou menos desta forma. Claro que o texto está bem pequeno aqui, porque eu tirei um screenshot da tela, mas essencialmente a gente tem os aspectos nas colunas, a gente tem os hotéis, aqui tem o número de reviews, que é a informação que a gente se perde, porque a gente está normalizando os dados. A gente tem o overall, que é o final, né? E outra informação que tem um preço. Essa interface a gente fez mais recentemente usando D3, que é uma ferramenta bastante usada para visualização científica também. E é totalmente clicável. Você pode clicar num aspecto, ele ordena por aquele aspecto, clica por mais de um, ele faz uma média e faz outras informações. A gente também mostra aspectos no que a gente chama numa técnica de visualização chamada matriz de scatterplots, que é basicamente relacionar aspectos 2 a 2. Então, eu tenho, por exemplo, localização com overall, valor com overall, ou eu tenho localização com valor. Então, você tem várias dessas informações e os hotéis são plotados ali conforme o valor dos rankings que eles têm. E o que é interessante é que na nossa interface eu consigo, por exemplo, pegar, por exemplo, uma lista muito grande de hotéis. Então, em Miami era uma lista muito grande de hotéis e a informação está um pouco poluída. Então, o que a gente podia fazer é entrar na matriz de scatterplots. Nesse caso aqui, eu estou interessado em hotéis que são limpos e que têm uma boa qualidade de sono, por exemplo. Então, eu faço uma seleção nessa região ali, que são os top valores nessas duas categorias, e automaticamente existe uma filtragem para esses hotéis, de forma a conseguir mostrar ele de uma forma mais calma, mais reduzida, e aí eu faço uma análise em cima daqueles hotéis. Aqui um pedaço do vídeo mostrando algumas dessas. Isso tudo o D3 permite para você, então muito da parte da interação ela é feita assim. Então, você consegue selecionar e andar por os diferentes aspectos e fazer comparações. Bom, relacionado a esse tema, a gente está trabalhando com dados de avaliações e, especificamente, a gente está trabalhando, nesse caso aqui, com um dataset de avaliações de filmes. Então, esse dataset é um dataset disponibilizado na literatura, o MovieLens, que tem reviews de vários usuários de vários filmes que são classificados por gênero. Então, esse dataset que a gente está trabalhando tem mais ou menos 6 mil usuários e a grande maioria dos usuários faz revisão em drama, tipo drama. Comédia, depois ação, thriller e assim por diante. Então, a gente criou uma visualização com stack bar chart, com histograma colorido, para separar esses gêneros. Mas como essa informação ela tem muitos gêneros, a gente pode pensar nela como um espaço n-dimensional, onde a gente projeta novamente para 2D, usando a técnica de projeção que a gente mostrou anteriormente. E a gente colore esses pontos pelo gênero dominante. Então, a gente vê que o drama tem uma região que é bem grande, que é o mais, e depois você tem as outras demais. Então, você consegue olhar aonde que esses usuários estão distribuídos. A gente usou tons de cor diferentes para identificar o quão forte um dos gêneros era. Aí você consegue identificar, por exemplo, a lista de filmes que esses usuários eles avaliam. Você consegue mostrar os histogramas individuais das pessoas, como é que as pessoas avaliaram os diferentes filmes.
Então, um exemplo, um estudo de caso que a gente fez aqui, eu peguei, por exemplo, selecionei todo mundo que gostava de terror. Esses são os filmes que eles gostam de assistir: Scream, Alien, Jaws, The Shining, Ghostbusters, Misery, assim. Nesse caso aqui é o número de pessoas que eu selecionei, que estavam nessa categoria, mais homens do que mulheres, preferencialmente entre 25 e 34 anos. A ocupação principal, além dessa que é outra, é College Graduate Student, número de reviews que eles fazem, e uma visualização compacta, mostrando também um pie chart. Não gostamos muito de pie chart, mas a gente botou um pie chart aqui também. Então, o rosazinho aqui é o horror, é onde eles gostam mais. E esse aqui é o histograma do grupo. Os histogramas individuais dessas pessoas e como é que eles variam entre si, você consegue ver que o rosa continua sendo dominante, mas os demais variam um pouquinho. Então, aí em cima desses dados a gente consegue fazer análises subsequentes, a gente consegue filtrar. Por exemplo, aqui eu filtrei, eu queria desses caras pegar só os College Graduate Students. E aí eu peguei 14 pessoas. E esses são os filmes que eles assistiram. Já mudou um pouco. Psycho é o número 5 aqui, por exemplo. Desses 14 usuários, tem 9 homens e 5 mulheres. A maioria deles entre 18 e 24, que é normalmente College Graduate Students. Essa é a distribuição, o histograma dessas pessoas nesse grupo. E o que a gente está fazendo agora é fazer quase como um sistema de recomendação. A gente pega esse conjunto de pessoas que a gente pode criar, selecionar de uma forma e tentar achar pessoas parecidas. Então a gente pegou exatamente essas 14 e com o algoritmo que a gente projetou, gerar grupos similares. E esses são os resultados de 5 grupos que nosso algoritmo gerou. Vocês conseguem ver pelos histogramas que eles são bem parecidos, os usuários são diferentes, com uma mínima interseção. Nesse caso aqui, eu tenho esses 5 grupos com 5 usuários que são bem parecidos. Bom, para terminar, eu queria falar sobre uma área que a gente está trabalhando forte, que é na área de Big Data Analytics. Então, nessa área de Big Data Analytics, o que a gente está tentando fazer é suportar consultas em bases de dados que vão de milhões a centenas de milhões até bilhões de dados, onde a gente está querendo fazer seleções e análise das informações. E essas informações elas podem ter representação espacial, ela pode ter representações categóricas de informação, por exemplo, hora do dia da semana, e outras informações. Por exemplo, pode pensar como se isso fosse os tweets de uma rede social. E o que a gente faz é conseguir navegar em cima desses dados e, em tempo real, fazer consultas retangulares como essa aqui, que a gente chama de range queries. A gente consegue fazer consultas e, ao mesmo tempo que a gente faz a consulta, todas as informações são atualizadas em tempo real. Esse cálculo, para ser feito em tempo real, ele requer uma estrutura de dados sofisticada para fazer pré-cálculos e pré-agregações de forma com que ele não precise refazer as contas em todo momento. Outra coisa que a gente consegue fazer também aqui é fazer consultas de origem e destino. Por exemplo, eu consultei nos Estados Unidos aqui, um dataset, esse aqui é um dataset de voos dos Estados Unidos, eu quero ver os voos que vão da costa oeste para a costa leste. Fazendo essa consulta, a gente vê que tem uma operadora de voos que domina, que é a Delta. A Delta faz mais voos do oeste para o leste dos Estados Unidos. E quando você troca essa informação, aí não é tão dominante. Então, esse é um tipo de consulta que a gente consegue fazer. Né? Agora, estou mudando do sul para o norte, mesmo tipo de consulta, e a gente vê que do sul para o norte a distribuição é um pouco mais equilibrada. A gente consegue também mostrar acesso a dados externos. Por exemplo, aqui a gente tem um database de Twitter, a gente consegue fazer uma seleção no mapa de uma determinada região e esse dataset ele é atualizado automaticamente. Atualmente a gente está trabalhando com uma versão para dados streaming, dados que estão chegando em tempo real.
A gente não tem, na verdade, uma boa base de dados. Se vocês tiverem, entrem em contato com a gente. A gente está simulando uma que são tweets que estão chegando numa determinada região e a gente basicamente está inserido na nossa estrutura de dados. Isso é muito mais difícil do que o anterior, porque agora você tem que fazer atualizações nessa estrutura de dados em tempo real. Esses trabalhos que eu mostrei, todos eles resultaram em trabalhos publicados em artigos científicos, com exceção de um que a gente vai fazer o envio em breve. E, basicamente, são esses os exemplos que eu queria mostrar. Só queria falar mais uma coisinha. A gente também está trabalhando com visualização de informações de redes neurais. Então, a gente fazer isso de forma a fazer o cálculo com alta performance. Você tem que ter um bom conhecimento de estruturas de dados especiais e algoritmos geométricos. Mais e mais, machine learning vai começar a entrar em tudo, então você tem que saber bastante de machine learning também. Os conceitos básicos de matemática e estatística estão por trás e a parte de implementação também. Com isso, eu termino a minha apresentação e abro para perguntas. Obrigado. Perguntas, pessoal? Oi. Todas as aplicações pareceram ser feitas para o problema em questão. Como é que eu faço para inverter o problema que geralmente eu tenho no Enterprise? Eu tenho vários problemas distintos e quero usar ferramenta que seja extensível para todos eles. Nem todas. Essa aplicação aqui que a gente está desenvolvendo, ela está pegando dados que a gente está carregando a partir de CSV. Então, a gente tem dados de avaliação, não necessariamente só de filmes, mas são dados gerais. Então, esse é um exemplo. Essa última também. A gente está trabalhando numa estrutura de dados que pode trabalhar com tipos de dados diferentes. A gente trabalha com dados de Twitter, dados de voos nos Estados Unidos. Então, essas aplicações, digamos, essas duas aplicações, elas estão indo mais nessa linha de tentar ter uma ferramenta que é mais geral para outras aplicações. Eu não mencionei durante a apresentação, mas essa última aqui, a gente tem o código todo disponibilizado no GitHub, do que a gente fez. Então, isso vai ser mais geral. Mas é uma boa pergunta que você fez, porque isso é o que a gente está fazendo mais agora. No começo, quando a gente queria entender um pouco melhor dos problemas, a gente foi em problemas específicos que a gente achava legal e a gente trabalhava neles. Feito isso, agora a gente está pensando como é que a gente consegue desenvolver uma plataforma que a gente consegue aplicar em vários problemas de uma forma mais direta e mais geral. Mas esse é o objetivo. Mais perguntas, pessoal? Acho que dá tempo de mais uma. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Perguntar sobre a última, que assim, eu mexo também bastante com visualização, mas bem empresa mesmo, né? Existem um problema um pouquinho mais desses bancos relacionais, de registros, e aí começa a complicar em termos de agregação e data warehouse, e aí começa a entrar toda essa coisa. Vocês usaram algum banco específico para... Você está falando da streaming ali, mas deve estar armazenando em algum local. Sim, a gente estava usando o MySQL para guardar as informações. Então, a gente tinha ligações diretas para pegar as informações do MySQL e mostrar essa informação. Eu passei meio rápido ali, mas no finalzinho do vídeo eu mostrava que dava para você clicar no Twitter específico, que ele chamava o registro no banco de dados externo e aí trazia informação, por exemplo. Então, essa ligação com o banco de dados externo não é algo que é muito suportado pelas outras estratégias que a gente conheceu da literatura. O nosso trabalho foi um dos primeiros a começar a mostrar, porque isso é bastante importante, né? Acho que é isso. Mais alguma pergunta? Bem rapidinha. Parabéns aí pela palestra, professor. A projeção 2D que vocês estão usando algum algoritmo tipo t-SNE, PCA, ou é um algoritmo que vocês desenvolveram? t-SNE.
Tá. E para essa, aqui a gente está usando uma versão dinâmica da T-SNE que a gente desenvolveu, que é basicamente para tentar manter coerência, porque o problema para dados temporais é que se você roda uma T-SNE qualquer, a cada instante de tempo ele vai começar a redistribuir em lugares e não vai manter coerência. E aí, como a gente quer ver a evolução, aí você tem que ter um método de projeção que leva em consideração o tempo. Obrigado. Mas é a melhor técnica de projeção que a gente testou até agora, disparada em relação às outras, é a T-SNE. Professor, obrigado. Tá bom, obrigado. Não.